Naquele período entre 2020 e 2022, eu estava consumindo uma quantidade muito grande de livros. E um dos temas que eu mais estava gostando de consumir eram justamente livros que falavam sobre inteligência artificial. Dois dos livros mais marcantes para mim naquele período foram Homo Deus e 21 lições para o século XXI, ambos do Yuval Harari, o mesmo autor de Sapiens. E é muito louco pensar que esses livros já falavam sobre inteligência artificial, já de uma forma mais no presente do que algo completamente futurístico, mas ainda traziam uma abordagem como algo completamente distante do dia a dia. E pouco mais de 5 anos se passaram desde então, e esse tema está completamente inserido na nossa sociedade e no dia a dia das pessoas. As pessoas não só estão consumindo essas tecnologias, como também estão falando sobre elas no dia a dia. Além disso, eu, como bom filho aí dos anos 90, também cresci consumindo coisas que falavam já de inteligência artificial desde aquela época. Então você pode pegar filmes, livros, séries e outros conteúdos ali que já abordavam esse tema. A maioria deles de uma forma um pouco assim como um futuro distópico, né? Em que as máquinas se rebelavam e aí tentavam acabar com a humanidade. Isso aí era algo bem comum naquela época. E a gente está falando de um pouco mais de 30 anos, talvez. E, claro, a gente ainda está um pouco longe de um futuro distópico como esse, mas esse assunto está completamente inserido ali no nosso dia a dia. Então, já faz um tempo que eu quero me aprofundar nesse tema e esse vídeo vai ser sobre isso. Lembrando que eu estou bem longe de ser um especialista no assunto, eu sou só um entusiasta do tema, alguém que gosta de filosofar e de pensar sobre isso. Então, a ideia desse vídeo é me aprofundar numa visão bem individual minha, de como eu acho que isso vai afetar a gente tanto no curto prazo, seja no futuro mais próximo, no atual cenário, quanto a longo prazo, ou seja, daqui a alguns anos. Tava voltando da academia, começou a cair uma chuva bizarra aqui, do nada aqui em São Paulo. Agora eu tô completamente encharcado. Isso com certeza vai dificultar aí o andamento do resto do vídeo. Mas beleza, vamos que vamos. E o que mais me impressiona com relação a essa escalada da AI nos últimos anos é que ela não se tornou uma tecnologia nichada específica para alguns grupos de profissionais. Na verdade não, ela está sendo usada em larga escala por pessoas das mais diversas possíveis que estão buscando tanto ajuda profissional ali para conseguir de fato realizar seus trabalhos de forma mais eficiente, quanto de pessoas que estão simplesmente utilizando para pesquisar ou aprender alguma coisa nova. Isso é realmente muito impressionante porque a gente está falando de uma tecnologia que surgiu faz menos de 3 anos. É uma coisa, por exemplo, é meu pai ou minha mãe utilizando o Google para pesquisar, sendo que é uma tecnologia que já existe há mais de 20 anos. Agora, quando a gente fala dessas ferramentas de chat de AI, e elas são tão recentes e eu vejo, sei lá, os meus pais, por exemplo, pesquisando e utilizando elas no dia a dia, é um negócio que me deixa simplesmente impressionado com o tanto que ela conseguiu ganhar essa escala em tão pouco tempo. Eu, por exemplo, tenho usado AI para um número muito grande de atividades, tanto coisas corriqueiras, assim, como, por exemplo, minha dieta, como, sei lá, organizar minhas próximas viagens, ou mesmo, por exemplo, otimizar ali minha alocação de ativos e investimento. Ou seja, é um número muito grande de atividades assim que eu estou utilizando ela, além da parte profissional. Só que agora a gente entra numa questão interessante. Eu comentei que eu estou utilizando o próprio ChatGPT, por exemplo, para cuidar da minha dieta e da minha rotina de treino. Está sendo bem eficiente, está realmente funcionando da maneira que eu gostaria. No nível de que eu, por exemplo, envio imagens da minha evolução a cada 15 dias e o próprio algoritmo de visualização de imagem, ali, de processamento, consegue me informar
o quanto que eu consegui evoluir de massa muscular, perda de gordura e tudo mais. Eu tenho feito isso alinhado com alguns números que eu coleto, seja na balança, seja medindo mesmo minhas medidas, usando fita métrica, ou até mesmo usando o adipômetro para medir minha gordura corporal. Então eu passo todas essas informações para o ChatGPT, sendo elas, ou seja, visual, através das minhas imagens, e também através de números. E ele consegue me dar um resultado muito preciso de como está essa evolução e se eu preciso ou não, por exemplo, aumentar a quantidade de alimento que eu estou consumindo no meu dia a dia. Que ele avalia a cada 15 dias a minha evolução, baseada nos números que eu informo para ele, e esses números são basicamente aí os números que eu coleto via adipômetro, o meu peso e também as medições que eu faço com a fita métrica, em conjunto com fotos. Então aqui basicamente eu tenho um modelo de padrão de foto em que ele pede para seguir, e dado esse modelo, a cada 15 dias eu faço esse envio para ele, e aí ele faz uma avaliação física, e em cima dessa avaliação física a gente chega aí numa conclusão se vale a pena ou não aumentar a quantidade de nutrientes que eu estou ingerindo. E o mais impressionante dessa avaliação física é com relação ao quão acurada ela foi. Então a gente pode notar aqui que ele fez uma análise aí dos pontos fortes com relação à minha musculatura, baseado em todas essas informações. Mas o que mais me chamou a atenção foi com relação ao pontos a desenvolver. Porque se observar aqui, principalmente nessa parte do peitoral médio e inferior, ele fala explicitamente que visualmente atrás do superior, que é comum em quem prioriza o supino inclinado. E esse é um ponto muito impressionante, porque eu não tinha informado em nenhum momento que de fato eu priorizo o supino inclinado. E ele chegou nessa conclusão basicamente observando a foto no modelo que ele pediu. E isso é muito impressionante, mas só foi possível porque eu tenho um bom conhecimento desse tema. Ou seja, no início, quando eu comecei a utilizar o ChatGPT dessa maneira, eu consegui criar ali um bom prompt para conseguir direcionar ele para chegar em resultados próximos do que eu gostaria. Então, se eu fosse uma pessoa completamente leiga, eu não conseguiria criar esse prompt de uma forma tão eficaz quanto foi da forma que eu estou utilizando. Então, esse tema começa a ficar interessante a partir daqui. E eu tenho visto um número cada vez maior de pessoas compartilhando em redes sociais como que elas conseguiram criar um app em 2 horas, só que esses dias eu vi uma pessoa compartilhando que criou em 10 minutos, e elas compartilham essas experiências. Eu tenho visto principalmente no LinkedIn, mas eu também já percebi que já rompeu uma bolha e esse tema já chegou no Instagram. Alguns influencers que não são da área de tecnologia estão compartilhando como que eles conseguiram criar uma aplicação em 10 minutos. E isso está criando um interesse cada vez maior nas pessoas sobre essa possibilidade de criar apps de uma forma tão rápida. E eu particularmente vejo isso de uma forma positiva, porque entendo que quanto mais rápido ideias forem testadas no mundo real, sejam essas ideias geradas através de vibe coding ou de soluções no coding, não importa, mais rápido soluções novas vão aparecer no dia a dia. E quanto mais soluções passarem o filtro do tempo e conseguirem de fato atrair interesse das pessoas e conseguir atrair investimentos, mais investimento vai ter naquele mercado. Só que isso tem um lado negativo. Por conta dessa suposta facilitação para gerar uma aplicação utilizando soluções no coding ou vibe coding, isso está gerando uma simplificação do que as pessoas entendem do que é desenvolvimento de software. Então agora a gente precisa falar um pouco sobre o que é desenvolvimento de software. Então a gente vai entrar numa camada um pouco mais filosófica do tema. E antes de tudo, acho que a gente precisa falar o que é comunicação. Comunicação é basicamente o ato de você conseguir sintetizar seu pensamento em algo que fique claro
para que outras pessoas consigam processar essa informação. Então, por exemplo, se você tem uma ideia ou algum tipo de pensamento e quer passar isso para outras pessoas, você precisa sintetizar isso de um jeito que fique mais claro possível para que essas pessoas consigam processar o que você está querendo dizer para elas. E quando a gente está falando de desenvolver software, a gente está falando basicamente sobre pegar uma ideia que ainda é completamente abstrata e transformar ela em algo objetivo. E para transformar essa ideia em algo objetivo, em algo concreto, ou seja, num produto que a gente chama de software, a gente precisa basicamente usar linguagem de programação, que é a linguagem que computadores entendem, para que essas informações que são passadas em forma de algoritmo consigam ser lidas pelo computador, e aí então a gente tem um software. Ou seja, o processo de criar software, antes de tudo, é um processo filosófico. Então você precisa basicamente abstrair todas as informações que estão na sua cabeça, regras de negócio, arquitetura, como é que você acha que aquilo ali deve escalar ou não, o que é importante para aquele momento ou não. E aí quando você sintetiza todas essas informações e você abstrai elas para a linguagem de máquina, você consegue desenvolver um software. Ou seja, dá para falar que, antes de tudo, programar é uma atividade intelectual, é uma atividade filosófica. Dito isso, a parte de gerar código, por si só, nunca foi a atividade mais difícil quando a gente fala de desenvolvimento de software. A parte mais complicada sempre foi a arquitetura e escalabilidade. Anos atrás, coisa de 15 anos, quando eu comecei a trabalhar em desenvolvimento de software, era muito comum trabalhar em empresas que prezavam por uma tática conhecida e ainda usada chamada Go Horse. Nessa tática, a gente conseguia gerar código rápido. Claro, não é tão rápido quando a gente consegue gerar hoje utilizando ferramentas de no-code ou vibe-code, mas ainda assim era muito rápido. E a gente conseguia, sei lá, colocar uma aplicação no ar, que ainda na época muitas vezes eram landing pages ou algo do tipo, mas a gente conseguia fazer isso em alguns dias. O código não era de boa qualidade e era praticamente impossível aquilo ali escalar, mas a gente conseguia gerar código. Então, gerar código por si só não era e não vai continuar sendo a atividade mais difícil quando a gente fala de desenvolvimento de software. E quando a gente fala de vibe coding, basicamente a gente está falando sobre utilizar a mesma abordagem que a gente já utilizava antes, pelo menos de forma intelectual, ou seja, todo o pensamento da construção de software segue exatamente o mesmo. A diferença é que, ao invés de utilizar a linguagem de máquina para criar essas aplicações, a gente utiliza a linguagem natural. E essa linguagem natural também vem em forma de algoritmos, ou seja, cada direcionamento que você escreve num prompt, quanto melhor for esse direcionamento, melhor vai ser o output daquele código. Então significa que você ainda está utilizando lógica de programação para chegar naquele resultado. A diferença é que o meio para chegar nele mudou. Ou seja, a gente não está, talvez, escrevendo tanto código quanto antes. A gente não está utilizando tanta linguagem de máquina mais, a gente está utilizando mais linguagem natural. Porém, o mecanismo para chegar ali é o mesmo. A gente precisa fazer as mesmas abstrações mentais, a mesma carga cognitiva que você tinha para pensar numa aplicação antes, segue sendo a mesma. A diferença é só a forma com que a gente chega lá. Indo numa festa na casa de uma tia minha, eu venho aqui faz mais de 10 anos. Aí eu tô usando toda a minha capacidade agora de localização para conseguir lembrar como é que chega lá. Sendo assim, eu não acho que existe uma diferença tão significativa na forma que a gente escrevia código antes e a forma com que a gente escreve agora. Basicamente, a gente segue utilizando a mesma estrutura mental para chegar em algum resultado, com a diferença que agora a gente utiliza mais linguagem natural para isso. Mas aí entra a parte complexa, que é a arquitetura e escalabilidade. Isso porque você precisa ter um bom background técnico e você precisa ter experiência para conseguir tomar boas decisões.
Ou seja, uma pessoa sem experiência nenhuma em lógica de programação ou tecnologia que gere uma aplicação utilizando no-code, vibe-code ou qualquer solução desse tipo, não vai conseguir fazer com que aquilo seja escalável. E as AIs atuais ainda estão bem longe de conseguir ter bons resultados com relação a isso. E agora vamos falar um pouquinho sobre o futuro disso tudo. Como eu disse antes, eu gosto da ideia de que as pessoas consigam testar suas ideias no mundo real da forma mais rápida possível, porque eu acho que isso aquece o mercado e gera novas oportunidades. Porém, isso causa vários problemas. É muito fácil aferir e começar a fazer previsões completamente alarmistas de que, por exemplo, programação vai acabar, ou todos os programadores vão ser substituídos, ou times inteiros vão ser substituídos por soluções de AI. Eu realmente acho que isso vai acontecer, mas não agora. Porque fato é que ainda é uma coisa muito nova. A gente não descobriu ainda quais são os verdadeiros impactos do uso dessas tecnologias no nosso dia a dia. E existem dois tipos de sistemas complexos. Sistemas complexos de nível 1 e sistemas complexos de nível 2. No sistema complexo de nível 1, que, por exemplo, são coisas ligadas ao clima, ao tempo, por exemplo, a gente consegue fazer previsões. Se a gente fizer uma previsão sobre o tempo, tipo, tá chovendo em São Paulo hoje, a previsão é de chuva de novo amanhã. A minha previsão não vai interferir no tempo. O tempo não tá nem aí pra minha previsão e ele não vai mudar a ponta dela. Mas quando a gente fala de sistemas complexos de nível 2, e aí a gente está falando do mercado como um todo, todas as previsões que a gente faz interagem com os resultados. Ou seja, a partir do momento que várias pessoas começam a fazer previsão, por exemplo, sobre o fim da programação e de que programadores vão ser substituídos, e falando das maravilhas dessas soluções de no-code, isso incentiva de que mais pessoas passem a utilizar de uma forma, de repente, não muito inteligente. Isso faz com que talvez problemas comecem a aparecer a partir dessas soluções geradas, e nisso questões que ainda não foram previstas nesse momento sejam algo muito latente no futuro. Para ilustrar melhor isso, pensa no seguinte: as pessoas estão desestimulando cada vez mais com que pessoas trabalhem com programação, através de posts alarmistas, falando ali do quanto que é fácil gerar código hoje em dia e tudo mais. Isso pode fazer com que menos pessoas se interessem em entrar nesse mercado de trabalho, ao mesmo tempo que muitas e muitas soluções estão sendo geradas utilizando Vibe Coding. O que isso significa? Se no futuro, e isso provavelmente vai acontecer, essas soluções não conseguirem trazer bons resultados, principalmente como a gente já falou antes, sobre arquitetura e escalabilidade, que é um problema muito difícil de atenuar atualmente utilizando essas tecnologias, isso vai fazer com que a demanda de profissionais aumente, porém a oferta deles diminua justamente por conta dessas previsões que estão sendo feitas agora. Ou seja, isso vai gerar um colateral de que profissionais de programação vão ser novamente requisitados para resolver os problemas que estão sendo gerados agora. Isso vai fazer com que o mercado se aqueça novamente. Isso é algo que eu estou chutando, realmente não é uma previsão, mas é algo possível de acontecer. Então, não dá para fazer nenhum tipo de previsão agora, porque também pode acontecer ao contrário. Pode ser que essas soluções melhorem cada vez mais, e elas de fato estão melhorando. Se a gente pega, por exemplo, assim que surgiram esses modelos de linguagem, 2, 3 anos atrás, e compara com agora está substancialmente melhor, elas estão muito melhores, mas a gente ainda não entende muito bem os impactos que isso vai ter a longo prazo. E a questão é que se no futuro surgirem modelos de linguagem que sejam performáticos, que tenham baixo custo energético e que sejam tão bons a ponto de, através de inputs de baixa qualidade, conseguirem gerar aplicações ou qualquer outra coisa com ótima qualidade, significa que essas soluções são praticamente conscientes. E a partir disso, tudo vai mudar. Nada vai ser como antes. E nesse momento, a gente já vai estar passando por algo conhecido como singularidade. Singularidade pode se referir, por exemplo, num ponto do espaço-tempo onde as leis conhecidas da física deixam de ser válidas, por exemplo, dentro de um buraco negro. Mas num contexto tecnológico e social, singularidade também pode se referir a mudanças tão significativas que seria praticamente impossível prever o que aconteceria a partir daquilo. A gente já passou por vários períodos desse tipo ao longo da história. Por exemplo, a descoberta do fogo, a criação da linguagem falada, a criação da linguagem escrita, o desenvolvimento da agricultura, quando a gente deixou de ser nômades, quando a gente começou com as grandes navegações, as revoluções industriais, ou seja, não é exatamente uma novidade quando a gente tem momentos que a gente entra no período de singularidade, e a gente está passando por mais um deles.
E o ponto disso tudo é, se no futuro a gente conseguir criar soluções de AI que sejam tão poderosas e tão performáticas a ponto de serem praticamente autoescaláveis e substituírem a própria consciência humana para entregar trabalhos intelectuais como esses que a gente está comentando, significa que a sociedade vai ter passado por mudanças tão significativas e tão estruturais que se preocupar com programação simplesmente já não vai fazer mais sentido. Sherlock, você concorda com isso? Até a próxima.